E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Nós estamos aí forçados a estar em casa. É uma situação de emergência. Nós já sabemos aí que nós que estudamos história, que já passamos, a humanidade já passou por outras situações muito parecidas com essa que a gente está vivenciando hoje. Muitas pessoas não estão levando a sério, estão achando que isso aí é brincadeira, que nós estamos de férias, mas na verdade nós estamos passando por uma pandemia, como há muito tempo a gente não via, né, uma situação como essa. Nós sabemos aí, nós já estudamos isso daí, que lá na Idade Média nós já tivemos uma situação muito parecida com a peste negra. Depois a gente vai ter outras situações também, no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter também a epidemia da gripe espanhola, né? Então a gente está vivendo hoje essa situação, uma situação que vai ficar registrada nos livros de história também, como uma situação muito complexa que talvez a gente, nem todo mundo, né, esteja atento ao grau de periculosidade, de dificuldade, de seriedade que é o que a gente está vivendo. Então o que eu vou fazer com vocês? Né? A gente vai tentar, eu de cá e vocês daí, eu vou tentar passar para vocês da forma mais tranquila possível o nosso conhecimento. Nós vamos estar aqui, eu não estou aqui como dono da verdade, né? Mas eu vou estar aqui com o objetivo de ajudar vocês para que a gente possa trocar informações e discutir o nosso conhecimento aí. Nas nossas últimas aulas, nós começamos a falar um pouquinho sobre o período do Brasil República. E aí a gente vai agora relembrar, porque já tem muito tempo, né? Então a gente vai começar falando aí, o Brasil foi governado durante algum tempo por uma monarquia. Lembram? O Brasil, a partir do dia 7 de setembro de 1822, torna-se oficialmente independente de Portugal pelas mãos de Dom Pedro I. O sistema de governo que eles optaram, né, o regime de governo, foi a monarquia. A monarquia por quê? Por uma série de razões. A monarquia seria, ao ver de muitos, uma fase de transição, provavelmente para mais tarde o Brasil ser realmente uma república, mas naquele momento ali seria uma fase de transição. O fato também de ser mais fácil essa ruptura com Portugal, por se tratar de um príncipe que aqui estava, que era Dom Pedro I, né? Talvez fosse mais fácil. Também porque havia uma preocupação muito grande com o tamanho do Brasil. Então eles fazem também a opção pelo sistema monárquico por ser mais centralizador, com o objetivo também de manter a escravidão, enfim, uma série de coisas. E o Brasil, então, no período monárquico, ele passa por três fases, que é o primeiro reinado, que vai até 1831, quando Dom Pedro I renuncia, né? Nós vimos isso. O período regencial, que é aquele tempo entre a renúncia de Dom Pedro I, né, e a entrada de Dom Pedro II como governante, como estadista, que é 1840. Então, 1831 a 1840, a gente vai ter o período regencial. E o segundo reinado, que foi quando Dom Pedro II, através de um golpe, ele começa a governar o Brasil com 14 anos e 6 meses. Esse é o segundo reinado. Vai de 1840 até 1889. O período do segundo reinado, só para a gente entender como que a gente começou uma república no Brasil, a gente pode também dividi-lo em três partes. A gente pode dividi-lo num período, né, de conciliação, esse período em que Dom Pedro II começa a conciliar as suas forças políticas, principalmente entre liberais e conservadores, e aí a gente vai perceber que Dom Pedro foi muito perspicaz, ele foi assim, muito inteligente quando ele cria ali um sistema parlamentarista mais às avessas, porque na verdade quem dava as cartas era ele, né? O poder moderador existia, então como poder haver um parlamentarismo? Então a gente vai ter um primeiro momento que a gente tem aí de conciliação, que vai até 1845,
Entre 1845 até 1870, aproximadamente, a gente tem aí um período de bastante crescimento, desenvolvimento, um período que a gente pode chamar assim de desenvolvimentista da história do Brasil do Segundo Reinado. E de 1870 em diante, ou um pouco antes, a gente vai ter aí o que a gente chama de crise da monarquia. Então a gente pode dizer que a República, a implantação da República Brasileira, no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Quer dizer, desde 1870, a gente já tem aí os dissidentes do Partido Liberal, que fundam o Partido Republicano Brasileiro, né? E depois também com a Convenção de Itu, o Partido Republicano Paulista, que vão articular aí a República, né? Eles vão lutar aí para que o Brasil não seja mais uma monarquia. Uma série de fatores vão contribuir para a derrubada, para a crise do Império, né? Para o Segundo Império, para a derrubada aí da coroa de Dom Pedro II. Então nós podemos perceber aí a própria Guerra do Paraguai, né, onde o exército sai vitorioso da Guerra do Paraguai, 1870 terminada a Guerra do Paraguai, mas Dom Pedro II talvez não tivesse dado ao exército, e a gente está falando principalmente aqui, né, da alta patente do exército, o real valor. Então eles começam a questionar o fato de que para o exército uma república seria melhor do que uma monarquia. Então a gente vai perceber aí uma questão militar entre a monarquia, no caso Dom Pedro II, né, que é o governante, e o exército brasileiro, uma grande força o exército. Depois a gente vai perceber também aí a questão religiosa, né, que foi aí um desentendimento entre o governo de Dom Pedro II em relação à Igreja Católica, que havia recebido do Papa uma carta em que maçons não deveriam participar de ordens religiosas, né? E como Dom Pedro II tinha direito de intervir nos assuntos da igreja através do padroado, né, Dom Pedro II, que também era maçom, ele resolve ignorar essa ordem que vem de Roma. E isso acabou, de certa forma, também gerando um mal-estar entre o Estado e a igreja. Claro que isso aí tem uma repercussão muito maior, mas isso é só um lembrete para a gente discutir aqui o porquê de o Brasil ter sido elevado à categoria de república, né? Por que acabou a monarquia e por que começou uma república. Uma terceira razão, e não menos importante, é a questão do fim da escravidão no Brasil, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, certamente a princesa Isabel estava entendendo que aquilo seria melhor, inclusive, para o governo de seu pai e, consequentemente, a garantia do terceiro reinado, que seria com ela. Lê do engano, porque, na verdade, o império vai perder a força política que vinha dos grandes latifundiários donos de escravos, os grandes barões de café, que até aceitavam o fim da escravidão, desde que esse fim da escravidão pudesse ser através de indenizações, ou seja, que o Estado indenizasse por cada escravo que ele estava libertando. Enfim, nós temos então aí vários fatores que contribuíram. A gente tem outros. A gente tem, por exemplo, a doença do imperador. O imperador estava sempre ausente. Lógico que quando, né, o chefe de Estado se ausenta e ele ia muito para a Europa, ou a passeio ou a tratamento de saúde, aqueles grupos que são contrários a ele, que a oposição articula contra o estadista, lógico que isso aconteceu, a possibilidade da princesa Isabel assumir o trono, sendo que muitos políticos não gostavam muito do marido dela, que era francês, o Conde D. Então tem uma série de razões. Agora as mais importantes são essas: a questão militar, a questão religiosa e a questão da abolição da escravatura. Ou seja, Dom Pedro II acabou perdendo a força das armas, ele acabou perdendo a força ideológica que vinha da igreja e ele acabou perdendo também a força econômica que vinha dos grandes cafeicultores.
Eu estou falando principalmente aqui dos cafeicultores da região da aristocracia rural do sudeste brasileiro, né? E são esses, inclusive, que vão estar à frente do governo, do novo governo, que é o governo republicano. Então, o que a gente vai perceber? Um golpe, Dom Pedro II vai ser retirado do poder, né? No dia 15 de novembro de 1889, com as forças militares e com o apoio dos civis, né? Porque os civis, na verdade, eles são mais responsáveis pela derrubada do imperador, porque os militares foram aqueles que entraram por último no movimento, né? Então os militares, os civis precisavam da força do exército para a derrubada da monarquia e a implantação de uma república. Mas o Deodoro, ele, né, como uma pessoa muito querida dentro do exército brasileiro, mas ao mesmo tempo uma pessoa que estava doente, uma pessoa que pensava duas vezes, tinha uma certa amizade, né, e relacionamento bom com o imperador, ele teria de ser conquistado, convencido a estar à frente do movimento e fazer a proclamação. E uma vez que isso aconteceu, o exército ele assume a liderança, mas a gente pode perceber aí que os civis tiveram uma força muito maior. E esses civis, a gente tem civis também de várias alas. A gente tem aqueles civis que são mais radicais, que queriam, né, um Brasil cujas reformas políticas fossem bastante abrangentes, né, estruturais, aqueles republicanos de uma linha mais jacobinista. Você tem aqueles civis que queriam uma república mais centralizadora, como foi, por exemplo, os republicanos positivistas. Você tem aqueles que são de uma linha mais federalista, aqueles que queriam uma república, né, mas que desse liberdade aos estados, mas ao mesmo tempo fosse mais moderado no sentido de participação política da maior parte da população. Enfim, nós temos uma república e nós temos aí vários pais para essa república, né? Nós temos uma discussão da paternidade dessa república que foi implantada no Brasil. Então a gente pode dividi-la a princípio, a gente pode chamá-la de República Velha e nós podemos dividi-la em duas etapas. A República da Espada, que foi quando o Marechal Deodoro da Fonseca governou o Brasil por alguns meses, né? Ele ficou algum tempo no chamado governo provisório, depois indiretamente ele vai ser eleito, vai ficar alguns meses e acaba passando o poder para o seu vice, Floriano Peixoto. Então esse período entre 15 de novembro de 1889 até 1894, esse período nós chamamos de República da Espada, está dentro da República Velha. E de 1894 até 1930, a gente tem também dentro da República Velha, a segunda parte da República Velha, que nós chamamos de República das Oligarquias, né? República Velha dividida em duas partes, a República da Espada e a República das Oligarquias. A República da Espada são os militares no poder. Os militares entram nesse lance de proclamar a República Brasileira com o objetivo de salvar o exército. Talvez o objetivo deles seria salvar o Brasil, mas principalmente salvar o exército. Eles entendiam isso. Eles viam nas forças políticas, nas instituições políticas do período da monarquia, muita corrupção, né? E muito poder na mão do imperador. E não viam a possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, de valorização do exército dentro do sistema monárquico de governo. Por isso é que eles entraram, né, nesse movimento de proclamar a república. Os civis, por sua vez, dependendo, né, do grupo ao qual eles representavam, eles até tinham alguns interesses de mudanças estruturais, alguns, mas a maioria deles, que era representante aí da aristocracia rural, em especial a aristocracia do sudeste brasileiro, né, eles tinham interesses muito particulares em defender principalmente a cafeicultura, a produção rural, enfim, defender os seus próprios interesses.
Então, o que a gente vai perceber aí durante esse primeiro momento? Durante esse primeiro momento da República Velha, que é a República da Espada, nós vamos perceber que tanto o Marechal Deodoro da Fonseca como o Marechal Floriano Peixoto, eles eram autoritários, né? Então, uma das características políticas desse período é o autoritarismo. Em relação a Deodoro da Fonseca, o que a gente pode perceber? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele tinha atritos constantes com o Congresso Nacional, a ponto de ter fechado o Congresso Nacional, né? Teve atrito também com a Marinha do Brasil, através da revolta da Armada, né? Politicamente, a gente percebe aí que ele era bastante autoritário. Governa em estado de sítio, né? É eleito indiretamente, enfim. E economicamente, né, ele também não conseguiu dar conta do recado, porque através de uma crise econômica, nós já estávamos numa crise, mas ela foi ainda mais, essa crise evoluiu ainda mais com o que nós chamamos de encilhamento. O encilhamento foi um plano econômico que foi desenvolvido por Rui Barbosa, que era ministro, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, ministro da Fazenda, e ele basicamente, né, nessa crise do encilhamento, ele acabou produzindo muito dinheiro, né, ele acabou fabricando muito dinheiro. O objetivo dele era empréstimo, para que esse dinheiro pudesse ser investido, em especial na indústria, né, para que as pessoas pudessem, os empresários pudessem pegar esse dinheiro emprestado com o governo a juros baixos, isso em linhas gerais, tá, gente? E investissem esse dinheiro na industrialização, o que de fato não aconteceu. Alguns certamente fizeram, mas a maioria pegou esse dinheiro emprestado, enfim, como quase tudo no Brasil, né? A gente está vendo aí agora no governo Bolsonaro com relação aí a essa ajuda que o governo vai dar para as pessoas que não têm condições de trabalhar, mas a gente sabe que não vai ter muito controle dessa situação. Então, na época também não houve esse controle, não houve uma fiscalização. Então, as pessoas acabavam pegando esse dinheiro, quem tinha condições para pegar, mas não investia no desenvolvimento do país, em especial na produtividade industrial, que é o que se queria, o que se pretendia o governo. Acabavam pegando esse dinheiro e, através de especulações, eles investiam em compra de terrenos, em compra de imóveis, enfim, e o dinheiro não foi utilizado. Uma outra situação é que esse dinheiro não tinha lastro ouro. Significa dizer o quê? Que o dinheiro existia, mas que ele não correspondia à riqueza do país. Então acabou gerando uma inflação muito alta. A gente às vezes até pode imaginar que fabricar dinheiro resolve o problema. Na verdade, nós não precisamos do dinheiro, nós precisamos das mercadorias. Então não adianta você fabricar dinheiro se você não tem a riqueza que corresponda àquele dinheiro que está em circulação. É o que aconteceu. E encilhamento, esse nome acabou ficando, esse problema todo, né, essa crise toda econômica ficou conhecida como encilhamento porque vem de corrida de cavalo, enfim, galopar a cavalo, encilhar o cavalo, galopar, né? Então é uma inflação que foi galopante na época e acabou ficando com esse nome. O seu sucessor também não foi diferente, que o Marechal Floriano Peixoto, que ficou conhecido como Marechal de Ferro, por sua vez também, ele era bastante autoritário, resolvia a situação toda, né, com o uso da força bruta, principalmente das armas, e da sua autoridade frente às Forças Armadas brasileiras, e dessa forma, todas as questões de revolta, de revolução, de qualquer situação que fosse contrária ao governo, eram resolvidas de forma bastante autoritária e com muita com o uso das armas e com o uso das Forças Armadas, se preciso fosse. Foi o caso, né, da Revolução, Revolta da Armada também, que foi uma batata quente que acabou parando na mão dele, né? Foi o caso também da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, onde você tem um grupo defensor, né, os florianistas, defensores da ideia de um poder central forte,
né, centralizador, e você tem o grupo, o Rio Grande do Sul sempre foi nessa linha mais liberal, defensor das ideias republicanas, que significa dar mais autoridade, mais liberdade, autonomia para os estados. Nós já sabemos aí que o grupo que ganhou foi o grupo defensor das ideias de Floriano Peixoto, de um governo central forte, centralizador, né? E por que isso aconteceu? Justamente porque todas as situações ele resolvia com o uso da força. Bom, esse período, que durou até 1894, foi entregue aos civis. Saem os militares, terminada aí a República da Espada, né? A República Militar, autoritária, entram os civis. O que a gente vai perceber nesse período? A gente vai perceber, principalmente, que quem vai estar à frente do governo, da política, né, são, claro, os grandes proprietários rurais, em especial, novamente eu digo, né, em especial a gente tem aí a aristocracia do sudeste brasileiro, a aristocracia, os grandes donos de terra, de plantação aí de café principalmente, mas também de criação de gado, né, de plantação de cana, de açúcar. Também a gente tem aí representantes da produtividade do látex, da borracha, do cacau, principalmente na Bahia, enfim. Mas, em especial, nesse momento, o café era o produto, de longe, o mais importante na pauta das exportações. Então, são os grandes cafeicultores, aqueles que vão dar as cartas. E vão permanecer por 36 anos, nesse período que a gente conhece como República das Oligarquias. O que é interessante a gente perceber aí? Quais foram os mecanismos que vão fazer com que esses políticos permaneçam no poder durante tanto tempo? E para a gente entender isso, a gente precisa de formar aqui uma pirâmide, né, onde a gente tem na base da pirâmide, né, a força política que vinha dos coronéis. É o coronel que está aqui na base, nos municípios em especial do interior, né, que são a força política, a base política para os estados, que por sua vez é a base política para o poder federal. Então a gente tem aí o quê? Um mecanismo, né, de clientelismo, vamos dizer assim, entre a esfera municipal, a estadual e a esfera federal. Isso por quê? Porque o poder federal, o presidente da República, ele precisa de um grande número de deputados federais e senadores que estejam lendo em sua cartilha. E quem elege os deputados estaduais e federais, né, é a força política que vem dos estados, por sua vez, e dos municípios. Então, o que a gente percebe? Que o presidente da República, ele depende da força política que vem dos estados e que depende da força política que vem dos municípios. Daí a base, né, do poder político, do mandonismo, nesse período chamado de República das Oligarquias, que, aliás, a palavra oligarquia significa uma minoria, vem dos municípios através desses coronéis, né? Então, os coronéis, eles conquistam lá o voto do eleitor através de uma série de mecanismos também, como, por exemplo, o voto de cabresto, a formação dos currais eleitorais, a própria coação, né? Muitas pessoas eram coagidas a votar em quem o coronel indicasse para ser votado, o deputado estadual fulano de tal, né, o governador fulano de tal. Por quê? E de que forma isso acontecia? Às vezes, até um papelote de voto, uma cédula de voto fechada já com o candidato que o coronel queria, era entregue àquele eleitor, né? E ele então simplesmente colocava o voto na urna. O voto em aberto era também um mecanismo de controle muito importante, porque era muito comum, né, que o coronel, as eleições acontecessem em uma escola que estava num terreno do coronel, ou mesmo na sala da fazenda do coronel. E ali existem os jagunços, que são aqueles funcionários do coronel fortemente armados, né, e que sabiam em quem a pessoa estava votando. Então, era uma forma de coagir as pessoas a votarem em quem o coronel quisesse. Dessa forma, o coronel também, por sua vez, ele trazia, claro, para os seus municípios uma série de
benfeitorias, favores, como, por exemplo, né, uma construção de uma escola, de um hospital, uma estrada, uma ponte, né, abertura de uma estrada, construção de uma ponte, mas também favores muito simples, como, por exemplo, permitir que moradores de uma determinada região peguem água potável no terreno do coronel, num poço, numa nascente, no terreno do coronel, ou ainda dentaduras ou enxadas, foices, pás, enfim, ferramentas que eram doadas em troco de voto. Por sua vez, os estados, os governadores de estado, através também de um mecanismo, eles também cobravam, não é, esse apoio político para que eles pudessem fazer alguma coisa dentro dos seus estados na esfera federal. A esfera federal fazia vistas grossas, inclusive, aos mandos e aos desmandos dos governadores de estado em troca de apoio político para ele. Apoio político no sentido de eleger um candidato, um presidente da República, e também para eleger aí a Câmara dos Deputados Federais, com maioria para o presidente da República e o Senado, né? Então a gente tem aí já vários mecanismos que a gente precisa para entender melhor esse período longo aí de 36 anos. A gente tem a política, né, esse fenômeno que a gente pode chamar assim de coronelismo, a gente tem uma política de governadores e a gente tem aí o que nós vamos chamar, e no livro de vocês está explicando, que é a política do café com leite. Café com leite significa que os dois estados mais ricos e mais numerosos em número de eleitores, que era São Paulo e Minas Gerais, se revezavam na esfera federal. Política do café com leite. Ora, um candidato paulista era eleito, no ano seguinte era a vez de um mineiro e assim sucessivamente. Em linhas gerais, porque na verdade São Paulo ficou mais tempo e também não foi só São Paulo e Minas Gerais. A gente vai ter aí, né, entre uma espaçada de tempo, né, um período aí, a gente vai ter candidatos aí que representavam outras oligarquias estaduais. Mas de uma forma geral, São Paulo e Minas Gerais se revezaram no poder nessa política do café com leite. E aí os estados, por sua vez, né, o que eles ganham com isso? Eles vão ganhar o apoio de quem estiver no poder para que esses governadores também obtenham recursos, né, e possam aí fazer a sua política dentro dos seus estados. Por sua vez, eles também devem aos prefeitos que foram eleitos, os prefeitos nos municípios, em especial dos municípios mais de interior, e que, por sua vez, foram eleitos pelos coronéis, tá? Claro que havia brigas, muitas vezes, entre duas famílias de coronéis, porque uma família de coronel muito importante de um município, ele queria eleger um candidato e a família do coronel B queria eleger um outro candidato. Então, nesse sentido, havia briga entre esses coronéis. A gente vai ver que esse período da política, dessa politicagem toda aí, ela não vai agradar a toda a gente. A gente vai perceber que a gente vai ter muitas revoltas. Quando tem revolta, significa que a política ali não está boa. Então nós vamos ver que a República não mudou tanta coisa assim para as pessoas. A maioria da população brasileira acabou ficando na mesma situação de anterior, de quando ainda era uma monarquia, ou talvez até pior. A gente vai perceber isso nas revoltas, que aí no capítulo, no livro de vocês, sobre a proclamação da República, vem dizer. Então a gente vai ver diversas revoltas que aconteceram no meio urbano e também no meio rural. No meio urbano a gente tem principalmente aí 1904, a revolta da vacina obrigatória, né? Não é porque estão sendo vacinados à força contra a febre amarela que as pessoas estão se revoltando, não é só isso. É a questão do geral, muitas pessoas estavam sendo expulsas do Rio de Janeiro para a construção aí de novas avenidas, né? Para dar espaço aí a uma nova cidade que o governo queria construir. Na verdade, o governo republicano queria dar ao Brasil uma nova cara, né? Então eles começam a tirar do centro da cidade do Rio de Janeiro, que era então a capital, aqueles elementos que estavam, de repente, sendo uma poluição visual. Pessoas e construções. Então, a revolta da vacina, onde
bondes foram revirados, né? Patrimônio público foi depredado, os burros que puxavam os bondes, coitado, foram mortos, enfim, uma série de coisas. Não é apenas pela vacina obrigatória, que o governo até depois acabou colocando a vacina não mais como obrigatória, né? Ele revoga a lei de vacinação obrigatória para vacinação facultativa, ou seja, você vacina-se se quiser. Mas a gente vai ver outras revoltas, a gente vai ter movimentos operários, né? Os operários das primeiras fábricas do início do século XX, que estão em situação muito precária, trabalhando 12, 14 horas por dia, sem direito a praticamente nada, ganhando uma miséria. Então nós vamos ver os movimentos operários, né? Principalmente aqueles que foi o movimento operário baseado num anarco-sindicalismo que foi trazido da Europa pelos imigrantes europeus, em especial os italianos. Nós vamos ver também a revolta da Chibata, né, onde João Cândido, aquele mulato, em 1910, empreendeu uma série de revoltas contra os castigos corporais que eram aplicados aos marinheiros, ganhando pouco, trabalhando muito e ainda sofrendo castigos corporais. A gente vai ver no campo, isso na cidade, a gente vai ver no campo, por exemplo, a Guerra de Canudos, né, onde como é que a gente poderia chamá-lo foi um movimento messiânico, né, onde tem ali a figura do Antônio Conselheiro, que é uma pessoa que fala de uma forma assim bastante, eu diria, espiritual, né, levando em consideração ali os aspectos de sofrimento daquela gente, mas também uma questão envolvendo a questão religiosa, porque mexe muito com o sentimento das pessoas, e ele acabou trazendo para junto de si cerca de 25 mil pessoas, 25 mil pessoas que abandonaram as suas terras, a igreja, inclusive, e foram viver uma vida numa região que ninguém queria, né, que é Belo Monte, de uma forma completamente desligada, fizeram uma ruptura ali com a sociedade e foram viver. O governo entendeu que isso era um confronto, né, e que aquilo ali era um mau exemplo, que poderia servir de exemplo para que outras comunidades fizessem o mesmo, e colocou que aquilo que Canudos precisava ser destruído, como a gente sabe que a história nos conta que Canudos foi destruída palmo a palmo, né? Cerca de 25 mil pessoas. Nós temos também outros movimentos, a gente poderia também aqui colocar como o cangaço, né? Que é um movimento, o cangaceiro, claro, ele é um criminoso, ele era violento, né? Mas não deixa de ser um banditismo social. Quem era o cangaceiro? Diferente do jagunço. Jagunço é aquele que é um bandido, né? Ele é um matador a serviço do coronel. Mas o cangaço, ele é um movimento que explode, né? Nas regiões do sertão nordestino, e ele é fruto da situação que viviam aquelas populações completamente desassistidas do governo na mão de grandes coronéis que fazia deles o que quisesse. Então, muitos desses homens e mulheres também, eles vão abandonar suas vidas e vão se dedicar aí ao crime. Claro que alguns deles, inclusive, trabalhavam para alguns coronéis, mas a gente não pode deixar de dizer que é banditismo social, porque eles são fruto da situação de completo desprezo por parte do Estado em relação ao sofrimento daquelas pessoas. Enfim, nós vamos perceber uma série de eventos nesse capítulo, falando da República, que demonstra para a gente que a República pode até ter sido boa para alguns grupos, como nós percebemos aí, né, esses grandes latifundiários, mas para a maioria da população a República não mudou em nada. É possível a gente ler em alguns cronistas, né, que a população brasileira, ao fato de ter mudado de monarquia para a República, Aristides Lobo mesmo assistiu aquilo tudo bestializado. Significa dizer que eles não estavam nem sequer sabendo o que estava acontecendo. Galera, vou enviar para vocês uma atividade junto a esse vídeo.
Quero que vocês realizem essa atividade pesquisando no livro didático de vocês, mas se não conseguir encontrar todas as respostas, podem pesquisar também pelas redes sociais, tá bom? São questões simples que vão ajudar vocês a entender melhor esse conteúdo todo, que é a República. Lembrando que a gente dividiu a República Velha em duas etapas, a da espada e a República das Oligarquias, tá bom? Vocês vão ver as características de cada uma delas e realizar essa atividade, colocando no caderno a data da atividade realizada, data da nossa aula. Coloca a data da nossa aula, que vai ser dada como ponto quando nós conseguirmos de novo reestruturar as nossas aulas presenciais. Assim também eu vou realizar as presenças de vocês. Vou estar na plataforma para que vocês possam tirar dúvidas. As questões que não conseguirem ser realizadas, indica o número e aí eu vou estar ajudando vocês a realizar essa atividade, dizendo o que eu pretendo, o que eu quero nela. Não tem nenhuma questão difícil. Fiquem com Deus e fiquem em casa.